Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Mais um dia de live, né? Nós tivemos aí a semana toda de movimentação de live. Quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram com os comentários, com os compartilhamentos. Então, aqui é a casa de vocês, se sintam super à vontade de comentar, participar, que nós estamos aqui prontos para poder ouvir os detalhes dos comentários e poder oferecer o melhor do nosso profissionalismo e tudo que a gente tem como meta. Então, antes de mais nada, eu vou colocar uma vinheta para nós, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, agora em definitivo na live, sejam todos novamente muito bem-vindos e hoje com uma pessoa super especial, uma parceiraça aqui do Recuperação em Foco, que é a Grazi Brandalize. Seja muito bem-vinda ao canal, Grazi. Se apresente para as pessoas conhecerem quem é você. Obrigada, Jairo. Sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando conteúdo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Grazi, sou psicóloga, possuo residência em saúde mental e sou pós-graduanda em dependência química pela PUC do Rio. Bom, vou completar 10 anos de graduação esse ano, daqui a uns dias, e trabalho na área da dependência química desde 2013. Acredito que eu devo somar uns 5 anos de experiência em comunidade terapêutica no meu município. Foi há uns 5 anos para cá que eu brinco dizendo que eu me encontrei na minha área, né? Então, sou muito feliz estudando dependência química e podendo ajudar e colaborar um pouquinho para a vida das pessoas. Que joia, que joia. Tem experiência aí pra caramba, hein? Para poder falar sobre saúde mental para nós. Obrigado de você ter aceitado o convite do Recuperação em Foco. Hoje o dia foi bem corrido, porque o Recuperação em Foco estava presente no evento que está tendo até amanhã, lá em São Paulo, na Livraria Cultura, na Paulista, que é o primeiro simpósio, que é o colaborador dele, é o Irã Ravache, que está sendo um espetáculo, material muito rico, profissionais ímpares falando sobre muita coisa sobre a saúde mental, política pública. Amanhã tem mais, desde as 9 horas da manhã, se vocês quiserem, ainda tem convite lá, só chegar e falar com o Irã e a equipe dele, que vai estar sempre à disposição de vocês, né? E aí eu cheguei em Campinas rapidinho para poder ter acesso aqui. Graças a Deus deu tudo certo, né? Quero agradecer mais uma vez as pessoas que estão entrando. Estou vendo que tem bastante pessoa aqui comentando, falando boa noite. Já coloco no ao vivo. Mas também antes, se vocês viram na introdução da live, na vinheta, tem um espaçozinho para aquelas pessoas que queiram colaborar com o Recuperação em Foco. O que é colaborar com Recuperação em Foco? Ah, Jair, eu tenho um candidato para vocês fazerem uma live, chamarem, essa pessoa tem um conteúdo legal. Ah, Jair, eu quero patrocinar a live. Qualquer tipo de ajuda, tá? É sempre muito bem-vinda, porque esse espaço é destinado a vocês que são parceiros, que são colaboradores indireta e diretamente desse canal.
Então, se você quer ser o nosso parceiro, está aí os nossos telefones de contato. Acessem aí para que vocês tenham uma boa recepção do canal. Com certeza vai ter pessoas que vão atender prontamente a todas as suas necessidades, tá? Agora sim, Grazi, que tema bacana, né, que a gente discutiu para trazer hoje. Eu acho que é muito importante. E para as pessoas que estão acompanhando durante a semana, já falamos sobre prevenção. E hoje nós trazemos o tema os fatores que levam o adolescente a usar drogas. Muito legal esse tema, e muita discussão dá, né, nesse sentido. Queria primeiro que você falasse para nós o porquê que você trouxe esse tema, e aí depois a gente entra na live. Beleza, Jairo, obrigada. Bom, um tema aí bem recorrente, vem sendo, assim, bastante falado e buscado, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem algumas faculdades desenvolvendo projeto nessa área, achei bem interessante. E eu acredito que tudo começa nessa fase mesmo, né, da vida. Na adolescência que as drogas aparecem e, na verdade, é pouco falado sobre isso. Então, acho que é bem pertinente a gente comentar sobre isso hoje. Legal. Na adolescência acontece muita coisa e, sobretudo, aquela questão do conhecer as coisas, né? E aí é onde as ofertas chegam, a curiosidade bate e muita coisa podemos antecipar ou deixar com que os adolescentes não provem o que eles estão dando para eles provarem, essa possibilidade de conhecer o novo, né? E a gente pode antecipar, fazer esse passo de prevenção e trazer para eles o que é realmente a questão da saúde mental e as problemáticas que causam sem não cuidar da saúde mental, né? E aí, primeiro também eu queria fazer uma menção aqui. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa escola aqui em Campinas, onde o público-alvo era adolescentes e jovens. E eu pude perceber essa questão, porque foram eles mesmos que levantaram, que também nas escolas, embora seja um ambiente protetivo, né, mas a realidade não é toda essa. A realidade é que existe sim essa vazão para substâncias, né, para esse conhecer, principalmente de agora, diante do cigarro eletrônico, etc., porque são, né, todos coloridos, chama atenção para caramba, né? E aí é uma falsa ideia que seja uma redução de danos. E aí, o que você acha dessas questões que os adolescentes enfrentam, essas dificuldades que os adolescentes enfrentam de dizer não para essas coisas? Bom, Jairo, eu costumo dizer que essa prevenção ela deve ser iniciada em casa, né? Dentro do seio da família. O que, na verdade, a gente também não encontra. É muito difícil falar disso dentro da família e, às vezes, muito menos na escola. Difícil encontrar um projeto que trabalhe sobre isso e que tenha uma continuidade. Existem alguns locais que têm e que têm sucesso, existem locais que não se fala sobre isso. Então, uma coisa que é bem interessante, eu acho que a gente pode comentar sobre a adolescência, do porquê que as drogas aparecem nesse período da vida, é porque é uma fase de transição, né? Então, assim, a gente está abandonando ali a infância e iniciando uma vida adulta, e aí, muitas das vezes, é comum que o adolescente se encontre num período de vulnerabilidade, por exemplo. E aí não consegue tomar decisões, fazer escolhas, muitas das vezes fica em cima do muro, ou por não ter informações verdadeiras, ou por não ter apoio da família. Então, é uma fase que fica exposto a qualquer tipo de risco. Então, assim, uma coisa que ganha disparado do porquê que usa droga na adolescência é porque as drogas existem. E depois, sim, por ter amigos que usam drogas. Terceiro, a oferta das drogas pelos amigos.
e a facilidade de conseguir drogas, infelizmente. Pois e essa questão está muito mais próxima, né? Ainda existem famílias que falam assim, olha, eu nunca tive esse problema da família, então não vejo uma possibilidade de porta de entrada. Opa, é um fator para que a gente pense um pouco. Será que você está acompanhando legal o teu filho na escola? Será que você está acompanhando as saídas do teu filho, as amizades do teu filho, o WhatsApp do teu filho? Como que está indo, né? Porque eu acredito que seja aí uma das portas, né, para esse adolescente visualizar essas questões. Isso, perfeito. As escolas deveriam ser locais de proteção, mas na verdade são de risco, né? Não generalizando, mas a gente encontra, como você falou, muita droga nas escolas, assim. E aí os jovens ficam mesmo ali vulneráveis a isso tudo, porque ficam expostos, né? Uhum. Então, outras situações que levam o adolescente a usar a substância é a dificuldade de gerir as próprias emoções. Então, até esses dias eu estava comentando assim, por que nós não temos programas? Por que o governo, por que a nossa cidade não investe nisso? Nessa prevenção. Assim, prevenção não é só você reunir os jovens e dizer para eles assim, vamos falar sobre drogas hoje. Vamos aqui falar da maconha, vamos falar dos riscos. Eu sei que isso faz parte da prevenção, mas eu acho que a prevenção vai muito além. Então, assim, por que nós não temos programas que trabalhem habilidades sociais? Por que a gente não tem programas que trabalham emoções nos jovens lá desde quando você tem seus 12 anos de idade, que você entra na adolescência? Por que a fase da adolescência não é comentada? Por que a gente não aprende que todas essas transformações ocorrem e como que a gente pode lidar com todas elas? Então, assim, a gente não tem essa capacitação quando a gente é adolescente. Eu não tive. Então, assim, tão pouco a gente tem dentro da nossa própria casa. Então, o que nós vamos encontrar? Um grupo de amigos, no qual a gente vai andar junto, porque a gente, de certa forma, se identifica com eles. Sim. Mesmo eles não usando substância, mesmo a gente não usando substância, mas tendo alguém no grupo que usa, é um fator de risco, né? E aí a gente fica propenso a desenvolver o quê? Ansiedade, depressão, bipolaridade, transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, tendências de comportamento de risco, aí vem os transtornos mentais associados. Então, como o transtorno de déficit de atenção, de pânico, border. Então, assim, na maioria das vezes, pode falar, já. Eu ia falar assim, que esses transtornos que você mencionou, há 10, 15 anos atrás, eram diagnosticados não tão precocemente como tem sido hoje. Isso é verdade. Tivemos um avanço nisso, né? Sim. E um cuidado também, de poder identificar, opa, isso aqui está levando a esse caminho, vamos cuidar? Porque se a gente deixa isso tomar grande proporção, o que é que pode trazer para a vida desse jovem, né? Sim. E aí, assim, se estão tristes, né, voltando a falar da dificuldade de ingerir as próprias emoções, se estão tristes, querem uma droga para ficar alegres, né? Se estão nervosos, vão buscar o recurso para relaxar. E aí, essas situações entediantes fica competindo com uma necessidade maior de estimulação. Né? Então, fica mais ou menos ali o estresse versus essa maior necessidade de estimulação. E essa necessidade de estimulação, porque está entediado, muitas das vezes é buscar droga, porque não sabe como aliviar todas essas tensões. E eu diria um pouco mais, não sabe identificar o real sentido de estar vivendo, as emoções que estão vivendo, os pensamentos por que vêm, não fazem ideia de uma estrutura toda que antecede, né, a busca do uso de substância. Né? Perfeito. E o que acontece? A escola, que era para ser um ambiente protetivo, um ambiente mais designado para poder fazer ter outros atributos,
acaba sendo mais um ambiente onde eles podem descobrir essas coisas. Exatamente. Bom, uma outra característica forte, Jairo, é a impulsividade, que é característico dessa fase, né? Então, na maioria das vezes, os adolescentes eles vão fazer essa busca por essa sensação estimulante, né? Excitante. E aí tem uma baixa conscientização para os riscos que advêm. Porque aí vão sentir menor constrangimento. E aí vai aumentar a extroversão. Então, a impulsividade é isso, é esse traço da personalidade, do qual a gente se coloca em risco, né? Compartilha de experiências arriscadas, como, por exemplo, se a gente parar para pensar, esportes radicais, atividades criminosas, né? Criminais, comportamento sexual de risco, o próprio uso mesmo de drogas, os jogos de azar também, isso tudo tem a ver com essa impulsividade. Com amenizar os riscos advindos, né? Quando, na verdade, o que quer é essa busca maior de estimulação, de excitação. Exatamente. E eu também percebo, Grazi, por eu trabalhar hoje, né, num centro de acolhimento infanto-juvenil, o que acontece? Esses adolescentes, claro que são acometidos por N problemas, né? Problema familiar, problema de relação, e acabam chegando lá para nós judicialmente. E aí, o que a gente faz com todo esse pacotão, né? Primeiro, precisamos acolher essa pessoa no maior grau possível, em todos os sentidos, porque educação não tiveram, referência paterna, materna não tiveram, auxílio nas decisões, gerenciar as próprias atitudes, nunca tiveram respeito mútuo e o respeito por eles mesmos, né? Então, nós, como educadores sociais, temos que, de fato, introduzir uma nova cultura, né? Quando, na verdade, isso teria que ter sido lá atrás. Isso que você acabou de falar. Eu entendo que a família é a primeira diretriz que o jovem, que o adolescente, que a criança recebe, né? E a partir disso são formadas as crenças. Mas, se desde o início não é feito um bom papel, acaba dando alguma coisa errada. E aí, a gente acaba apagando fogo, na verdade, né? E aí, para você estabelecer uma nova cultura, um novo pensamento, um novo ideal, é muito mais difícil. Né? Isso mesmo. Por isso que a gente fala que quando temos um dependente na família, toda a família precisa ir para o acompanhamento. É importante que todo mundo vá, justamente para identificar isso tudo que você acabou de falar. É uma realidade totalmente diferente. E a gente, enquanto profissional, encontra algumas coisas a serem mudadas. Né? Na maioria das vezes a gente sugere e vai tentando fazer essas modificações para um bem comum, óbvio, de todo mundo junto e que todo mundo consiga identificar também. Sim. Mas pode falar. Eu ia fazer um link entre comunidade terapêutica e o infanto-juvenil. E quando se trata de comunidade terapêutica, já é um fator muito mais, eu diria, dificultoso, mas ao mesmo tempo ele se torna um ambiente muito mais acessível a isso. Por quê? A pessoa que está indo numa comunidade terapêutica geralmente tem uma certa idade e já cansou de ficar perdendo na vida. Já cansou de ter tantas e outras tentativas e ali parece que volta a ser criança. Por conta da parada do uso, da interrupção do uso de drogas. E aí o que acontece? As emoções elas parecem ser todas novas, né? O reconhecimento da vida, das coisas, da trajetória, é tudo novo.
E aí também é muito importante os profissionais, tanto os psicólogos, sobretudo os outros profissionais, inclusive os conselheiros terapêuticos, tecer uma ideia e tecer uma gama de ferramentas para poder entregar para esse indivíduo. E eu acredito que essa é uma fase, assim, bem crítica. Eu diria que é uma das fases mais difíceis, assim, né? Não o fato de não estar com a droga mais, que isso também é difícil deixar, né? Mas é possível, muito possível. Mas entrar em contato com as próprias emoções, como você falou, voltar a ser criança e identificar, de fato, o que precisa mudar e o que está por trás da busca é muitas das vezes, muito dolorido, né? E difícil de aceitar. Eu acho que é um grande desafio. Usar drogas, se a gente parar para pensar, é um hábito, né? O organismo está habituado a isso. E mudar alguma coisa é muito, assim, difícil. Você precisa encontrar novas estratégias para lidar com isso, né? É um novo hábito não ter drogas. Como que eu vou preencher? Como eu vou preencher a minha vida nesse novo hábito? Como eu vou mudar meu estilo de vida para uma vida sem drogas? Bom, voltando um pouco sobre, né, o assunto da adolescência, uma coisa bem interessante assim de comentar é que o cérebro humano ele só está completo aos 25 anos de idade, né? Então, assim, a área do córtex pré-frontal, né, que é a região aqui da frente, ela que é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões, né, pela autopercepção e até mesmo pelo controle da impulsividade, que a gente acabou de comentar. Sim. Que são chamadas de funções executivas. Então, ela leva um maior tempo para completar o seu desenvolvimento. Então, imagina, você tem um adolescente que tão jovem se expõe ao uso de substância. Mas essas funções todas, elas ainda estão em desenvolvimento. E só vão estar completas com 25 anos de idade ou mais. E aí, quando você coloca uma substância, seja ela qual for, na sua vida, você muda todo esse funcionamento, você altera tudo isso. E aí, por isso, você fica guiado por essas emoções, né? E pela busca da recompensa imediata. Sim. E aí vai prejudicar a tomada de decisão para decisões mais racionais, por exemplo. Por isso que um dos itens de critério diagnóstico para dependência química é usar, né, utilizar a substância mesmo com os prejuízos que ela traz. Mesmo com, vamos traduzir para uma linguagem mais acessível, mesmo a gente estando no fundo do poço, mesmo estando com todas as dificuldades ao nosso redor, ainda assim nós optamos por utilizar tudo isso. Então, ou seja, a gente fica guiado por emoções e recompensas imediatas. E aí vai prejudicar toda essa tomada de decisão. Interessantíssimo isso que você trouxe, né? Porque e essa questão, né, da formação dessa questão importante que é a tomada de decisão. E, na verdade, quando eu faço uso de drogas bem precocemente, isso torna-se um pouco mais difícil o desenvolvimento e a formação. Até porque vai ser inibido ali. Alguma coisa tá acontecendo dentro do cérebro onde está patinando, não está desenvolvendo, está patinando. Não está. Perfeito. E se a gente parar para pensar, nesse período da nossa vida, onde geralmente a gente está? Quais lugares a gente frequenta? Para onde que um adolescente... O que o adolescente faz? Na maioria das vezes ele tem que estudar. Sim. Como é que eu vou estudar com uma substância no meu organismo? Com esse atraso nesse desenvolvimento todo. Então, assim, sempre que a gente recebe uma pessoa, né? Sempre, todo paciente que a gente recebe, a gente precisa avaliar esse perfil, né, essa personalidade, se tem a presença ou não de algum distúrbio psiquiátrico associado. Antes de fazer, né, Jairo, de iniciar, assim, esse processo de abandono mesmo das substâncias, a gente precisa identificar se existe algum distúrbio psiquiátrico. Sim. Sim. Por quê? Porque pode até mesmo exacerbar, ou seja, aumentar
tomar uma grande proporção os sintomas da síndrome de abstinência. E até mesmo favorecer o aparecimento aí, ou agravar ainda mais essa doença psiquiátrica existente. Então, ou existe um transtorno mental em desenvolvimento, iniciando aí nesse período, porque a gente não pode fechar diagnóstico na adolescência, geralmente é feito isso aos 18 anos de idade ou após, mas se o profissional consegue identificar algumas coisas, o tratamento ele tem um pouco mais de sucesso. Então, é aquilo que você falou. Às vezes, o jovem começa com alguns sintomas de algum transtorno mental, vamos pensar aí numa ansiedade ou que seja uma depressão, e não consegue identificar ou não sabe o que é que está acontecendo, recorre à droga para amenizar esse sofrimento. Então, é importante que os pais fiquem aí mais antenados nesse cuidado mesmo, assim, né, de identificar. E até mesmo os professores em sala de aula. Eles nos ajudam bastante, assim, a identificar as coisas, a pedir apoio, a encaminhar para o psicólogo, a pedir avaliação. Então, é isso. Eu estava também associando algumas coisas que eu ouvi hoje de uma palestra dizendo sobre prevenção, né? E aí, uma parte que o professor é um professor de matemática, que não tem nada a ver com biologia, geografia, né? Porque geralmente os professores falam, não sou da área de biologia, o que eu vou falar sobre prevenção? Peraí, você pode sim falar sobre prevenção, né? N possibilidades para que o adolescente ouça, e nada melhor do que uma pessoa como um professor, né? Que está ali durante um bom tempo do dia com o adolescente para poder oferecer para ele o melhor acolhimento em relação à prevenção e o entendimento, né? Então, fica aí uma dica também, né, para quem é professor, traçar essa linha, né, e colocar isso como projeto acadêmico, né, faça parte do cronograma letivo do adolescente. Eu acredito que a prevenção nas escolas, ela, sem dúvida, ela é uma ferramenta, né, que os pais podem sim ter acesso e para a identificação dos problemas, né? E, Perfeito. Grazi, eu quero dar uma paradinha aqui. Sim. Pessoal, obrigado por vocês estarem contribuindo. Faça pergunta aqui para nós. É interessante essa interação, né? E as pessoas que estão dando boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? A Priscila, é tua conhecida, É Grazi? sim, Jairo. Que legal. Seja bem-vinda, Priscila. Seja nossa parceira. Entre lá no YouTube, toque o sininho, que as notificações vão com certeza aparecer no seu celular aí. E faça a sua contribuição sempre. Elinéia também deve ser sua conhecida. É sim. Que legal. Seja muito bem-vinda. Todas daí? São. Que legal. Bem-vinda, Elinéia. A Ângela está falando aqui bem próximo da gente, que é da cidade de Valinhos, pertinho de Campinas. Seja bem-vinda, uma parceira também aqui do grupo Recuperação em Foco. Ela está sempre participando das lives. A Silvana Tormes, também a gente trouxe ela para poder falar um pouco sobre a questão da mulher, né, do envolvimento da recuperação da mulher. Foi muito bacana a live. Seja muito bem-vinda, Silvana. A doutora Miriam Dias é uma fisioterapeuta, também parceira aqui do grupo Recuperação em Foco, uma fisioterapeuta, e a gente está elaborando a data para trazer ela aqui para poder falar um pouco o que a fisioterapia tem a ver com a saúde mental. Se prepara. Uau, vai ser legal. Vai ser legal. Aqui a gente tem o Joerley. Não sei se é teu conhecido. Sim, Jorley. Uhum. Que legal. Seja bem-vindo. Participe conosco sempre. Dê a sua colaboração aqui para nós. Ana Késia. Seja muito bem-vinda, Ana Késia. Contribua com os nossos comentários. Dê o seu like, seu coraçãozinho lá, que também faz parte de toda essa questão da gente poder trazer e oferecer para vocês um bom conteúdo. A Maria Goretti também é uma parceira aqui no Recuperação em Foco, sempre está presente nas lives e comentando e compartilhando.
Seja muito bem-vinda. E aqui a gente tem um boa noite. Tenho certeza que será uma live muito boa e proveitosa. Claro, né? O primeiro pelo conteúdo que a doutora Grazi tem para oferecer para a gente e com certeza é um grande prazer ter todos vocês aqui. Enfim, Grazi, agora é uma questão assim, acho que bem desafiadora. Você é psicóloga clínica, né? Você falou que teve um pouquinho aí de experiência em alguns aparelhos, né? Onde fazem aí a promoção de uma oferta e possibilidade de ajuda. E os adolescentes, hoje, no seu consultório, você tem essa abordagem maior com os adolescentes ou a procura sobre os seus atendimentos são de pessoas voltadas à dependência química, assim, que já extrapolaram, já observaram que já possuem o transtorno e querem, de fato, uma orientação? O público maior hoje são adolescentes. Temos, sim, algumas pessoas aí, jovens adultos, mas não numa idade, assim, muito avançada, não. O que mais chega são mães desesperadas que trazem seus filhos por busca de ajuda, assim. Na maioria das vezes se envolvem nas escolas, com os amigos, e aí vem para o consultório. Bacana isso, porque a gente entende que seja o processo mesmo que tem que ser feito. E você falou dessa identificação e dessa participação dos pais. É muito importante isso. E às vezes passa batido porque trabalha demais, porque os filhos ficam com babás, e aí passa-se o tempo, e aí os filhos também têm a questão das telas, né? Por que eu deixo meu filho na tela? Para ele realmente aprender alguma coisa ou para que eu faça os meus detalhes da vida e deixe de olhar para o filho, né? Convém a gente pensar nisso também. É uma reflexão boa. Assim, também, né, dos resultados que a gente encontra, assim, quando fala do assunto de fatores que levam, assim, o jovem a utilizar, né, o adolescente, não tem como não falar desse contexto, dessa convivência com a família. Então, esse contexto vai influenciar muitos fatores comportamentais, psicológicos, tá? E aí, onde favorece o aumento aí de uso mesmo de substâncias por parte dos adolescentes. Então, vamos mencionar aqui fatores de risco, por exemplo, né, dentro da família, que contribui para que o adolescente vá usar substância. Isso é uma coisa bem legal de ser trabalhado no consultório. Porque, assim, às vezes a gente encontra uma família desesperada porque o filho está usando drogas, mas, na verdade, eles usam também. Mas nem sequer, assim, nem passa pela cabeça o fato de mas será que aprendeu comigo? Mas é porque viu a gente em casa? Entende? Assim, então, uma das coisas é esse fator de risco dentro da família. O uso de álcool e outras drogas pelos pais e familiares. O isolamento social entre os membros da família. Tipo assim, cada um no seu quadrado. Não tem diálogo. As pessoas não conversam entre si, não se falam. Às vezes, muito menos dão bom dia. Então, assim, não pergunta se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. E, às vezes, se a pessoa ainda vai tentar compartilhar alguma coisa, já leva uma porretada de volta, né? Então, aí já também fica difícil de compartilhar. E aí, esses laços afetivos, eles vão se tornando frágeis dentro da família. E aí, falta de estímulo da família, tanto para estudos, quanto lazer, quanto qualquer outra prática laboral. É muito comum na adolescência assim, tá desanimado, não quer estudar, meu filho não quer ir para a escola. Então não vai, não. Não quer ir, não vai. Não, entende? Assim, não tem esse estímulo. Quer fazer um esporte. Não vai, porque é longe, ou não sei, não conheço as amizades, não sei com quem você anda, não confio. E aí as relações são, na maioria das vezes, conflituosas, que aí a gente pode pensar nesses extremos, né? Ou vai ser excessivamente autoritários, ou vão ser permissivos demais.
Então, ambos são ruins. Precisávamos encontrar um equilíbrio. Não ser tão autoritário, mas também não ser tão permissivo. Assim, Sim. ambos vão dar problema. Então, por isso as relações ficam conflituosas, porque na maioria das vezes nessa fase, eles batem de frente mesmo. Estão em construção de sua identidade, querem testar as coisas. Uhum. Então, falta de diálogo e de comunicação, como a gente comentou, ausência e descontinuidade de regras. Então, ou não existe aplicação de regras pela família, ou ocorre uma descontinuidade. Ou seja, funciona ali um pouco, de repente não funciona mais, assim, já parou com tudo. Falta de interesse mesmo dos pais pelas conquistas dos filhos. Então, assim, precisa estar junto no sucesso, no fracasso, em qualquer momento da vida. Né? Pais precisam estar juntos dos seus filhos, independente das escolhas deles. Porque eles sabia que eles são seres humanos, eles fazem escolhas. Então, assim, a gente precisa estar junto com eles, ajudá-los nisso. É quase que trazer uma lupa, um olhar diferente, uma visão nova. Mas, na maioria das vezes, nessa fase da vida, como você comentou no começo, a família, ela é a nossa base. Lá é que a gente desenvolve nossas crenças. E, na maioria das vezes, a família funciona como fator de risco. Sim. Por exemplo, vamos pensar num jovem, sei lá, um jovem adolescente aí, vamos pensar num adolescente de, sei lá, 14 anos, que está se descobrindo, não sabe muito assim que ramo seguir e decide tomar várias escolhas para se descobrir nos seus hobbies, no seu lazer, no seu dom. De repente vai cantar na igreja, de repente toca um instrumento, de repente joga uma bola ou faz um esporte de luta, ou sei lá, qualquer outro esporte, e de repente não gosta. E aí, sabe o que é comum a gente escutar? Fulano não tem um objetivo, não sabe o que quer. Essa pessoa não sabe o que quer. Aí começa assim, porque eu nessa idade eu fazia isso, aquilo, outro, tinha que ter tal e tal responsabilidade. Assim, o que os pais precisam entender é que os filhos não são os pais. E eles não têm a idade que os pais têm, para começar. Exato. Então, são jovens imaturos, propensos a essa impulsividade que a gente já comentou aqui. Quem precisa dar esse norte? Quem precisa ser essa pessoa que puxa e que ao mesmo tempo solta, mas está ali no sucesso e no fracasso, independente. Ah, não deu certo aqui? Vamos buscar outro caminho. Não gostou desse tipo de esporte? Vamos tentar um outro, entende? Mas soltam palavras pejorativas, né? E negativas em cima do adolescente que vai se sentir como? Frustrado. E aí vai se sentir um merda mesmo, com perdão da palavra, vai achar que não tem potencial para o sucesso. E aí? E aí vai ficar com crença negativa sobre si mesmo, vai começar a construir crenças disfuncionais. E aí, assim, existe uma incoerência e incongruência dos pais contra o padrão educacional dos seus filhos. Então, assim, o pai acredita numa coisa, a mãe acredita em outra, e vira aquela confusão. Fala com a sua mãe, fala com seu pai. Você já falou com a sua mãe? Não, deixa eu ver com seu pai. Entende, assim? A mãe pensa uma coisa, não quer, não pactua, não concorda, e aí muitas das vezes aquela decisão é tomada ali junto com o adolescente, assim, vira aquela salada, tá entendendo? Porque justamente os pais não conversam sobre isso. Ou melhor, deveriam falar mais sobre essas escolhas, desse padrão educacional a ser adotado, e qualquer decisão que forem tomar, que tomem juntos, e que possam comunicar aos filhos depois. E não virar aquela salada como muitas das vezes a gente encontra por aí. Ah, minha mãe é mais legal, meu pai é mais chato. Ah, o meu pai eu tenho mais liberdade, com a minha mãe ela segura mais a rédea. E assim vai, a gente vai criando aí padrão dentro da família. Sim. Acho que também está bem envolvido aí que a gente está falando sobre a questão da Miriam aí, né? Isso. Perfeito. E assim, Grazi, com toda essa... Parece que os pais, eles andam em ovos, né? Pisam em ovos quando se diz respeito à abordagem. Claro que se o pai falar assim, você está usando drogas? O não já é a resposta certa, né?
tem toda uma abordagem, tem todo um ambiente que você proporciona para você ter esse tipo de informação. E aí vale lembrar, professores é um acesso a essas informações, né? As mães dos colegas que eles frequentam também pode ser uma observação, né? Os comportamentos, mas para eu saber os comportamentos que sendo indicativo, eu preciso estar ligado lá atrás de como poder abordar, de como poder entender. Isso, e isso tem a ver com esse padrão de comunicação dentro da família. Então, por exemplo, se não tem esse vínculo fortalecido, esse padrão de funcionamento assim legal dentro da família, já vai chegar abordando o adolescente dessa maneira que você falou. Ou seja, vai chegar, às vezes, atacando, ou agressivo, ou querendo pressionar a pessoa, que a pessoa fale logo, né? Ou muitas das vezes o que acontece que é comum também sei lá, tomar o celular do filho para poder ver tudo, né? Fazer aí essa questão da invasão da privacidade da própria pessoa. Quando não tem esse respeito, essa confiança, esse desenrolar mútuo assim entre a família, torna as coisas mais difíceis assim. Então, a gente encontra ainda hoje expectativas muito ruins em relação aos filhos. Expectativas ruins mesmo, de pessoas proferirem palavras pesadas e, de fato, o jovem vestir aquele papel, aquela função e acreditar que realmente ele é aquilo, sabe? Você não tem noção do poder que a família tem para o desenvolvimento psicossocial de um adolescente. Né? E é aquilo que você falou, quando está lá adulto, lá, ou que seja um adolescente que vá para uma comunidade terapêutica, ou está lá adulto e vai para uma comunidade terapêutica, que você comentou, volta a ser criança, parece que precisa entender todo aquele processo, vai dar de cara com tudo isso que eu estou falando aqui. Então, assim, pais que não fornecem, Jair, um bom modelo, não vai conseguir transmitir normas e valores, tá? Morais e sociais que são socialmente aceitáveis. Vamos frisar isso? Repete para nós, por favor. Dos pais? Isso. Pais que não fornecem um bom modelo não vão conseguir transmitir normas e valores morais e sociais que são aceitáveis. Não vão. Muitas das vezes, vou colocar aqui para todo mundo, muitas das vezes nós encontramos, assim, famílias agressivas, ou famílias que utilizam muita substância, ou que de fato vendem, que muitas das vezes traficam drogas e que utilizam de toda essa dinâmica, essa dificuldade de vivência na violência mesmo. Então fica muito difícil, assim, não seguir o mesmo caminho, não tomar as mesmas atitudes. Pais são modelos. O primeiro modelo de relacionamento que a gente tem quando é pequeno é dos nossos pais. A maneira com que eles vão conversar, resolver problemas, tudo. Todo esse modelo são dos nossos pais. De carinho, de amor, de valores, tudo é transmitido pela nossa família. Então, assim, imagina a gente encontrar uma família com todos esses fatores de risco que eu acabei de mencionar aqui. O que eles vão fazer? Fala para mim. Eles vão tolerar ou não o uso de droga dentro de casa? Tá aí uma coisa que eu aprendi hoje. Eu estava lá também, lá no evento, né? E aí teve um comentário entre uma e outra pergunta, um pensamento e outro, dizendo assim, que no ambiente onde estavam se fazendo e ofertando prevenção, estavam todas as crianças e adolescentes, né? Estava o palestrante e tal. E aí, o que aconteceu nesse movimento? Um traficante que fazia isso no bairro veio para a palestra sobre prevenção, se colocou ali, né, todo meio que trajado, diferente, e aí as pessoas olhavam, tá? E as pessoas o identificavam como sendo o traficante daquele lugar. E ele fez uma pergunta pertinente à prevenção sobre o filho. Olha que interessante. Ele praticava algumas coisas que com certeza afetavam o filho, mas ele estava preocupado com que o filho fosse enfrentar. Olha que interessante. Uau! Né? Agora, imagina a cabeça desse cara. Será que ele ainda se
deu continuidade às práticas que ele fazia? Ou depois de uma resposta diante do palestrante, ou uma resposta de uma outra pessoa que estava lá, ele falou, será que eu vou conseguir ficar nessa? Será que eu estou sendo um referencial positivo para o meu filho? Não está sendo. Pois é. Pois é. Bom, se a gente parar para pensar nessa recuperação da dependência química, que inclusive você sabe disso, nós precisamos de uma motivação para a mudança, não é mesmo? Sim. Se nós não tivermos uma motivação suficiente para mudar toda essa realidade, a gente não vai mudar. Então, você compartilhando isso que você acabou de falar, eu penso que está aí uma motivação para a mudança na vida desse jovem, desse ser humano. Fantástico. Pois é. É sobre isso que a gente está aqui, né? Sobre essas informações e sobre essas questões que vêm, que aparecem, que a gente está para poder aprender também, né? Isso nunca aconteceu comigo quando eu estava ali, participando de um debate, talvez. Mas olha que experiência que essa pessoa teve. Tanto a pessoa que estava ali, que se colocou, né, do lado para aprender, e quanto ela que perguntou, e quanto mais ainda para a pessoa que estava palestrando. Todo mundo aprende. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, e aí assim, se nós tivermos uma tolerância em relação a esse uso, né, de drogas, que é o que eu estava comentando, quando a gente não tem esse bom modelo e esses fatores negativos se sobressaem, esses fatores de risco dentro da família, vai haver sim uma tolerância em relação ao uso de drogas pelos jovens. E aí, não havendo normas e limites claros no ambiente familiar, infelizmente, nós vamos ter aí um adolescente usuário de substância que pode desenvolver uma dependência ao longo da vida. Tem uma pergunta do meu pai. Boa noite, pai. Benção. Estamos aqui. O uso precoce de substâncias comprometem definitivamente o desenvolvimento do córtex frontal ou esse prejuízo é reversível? Bom, Jair, até onde eu sei, os neurônios afetados, eles morrem e eles não retornam. Existe uma compensação ao redor para tentar suprir essa galerinha que se foi. Isso é fala de um neurologista. Agora, eu, enquanto psicóloga, de verdade não faço ideia se existe uma reversão para isso. Eu já vi alguns casos assim na fase adulta, do qual precisavam utilizar de jogos e ler livros e fazer atividades que poderiam aí ajudar essa fase de recuperação cerebral. Sim. E você já ouviu falar disso? Olha, eu acredito que o desenvolvimento de técnicas inovadoras é um bom auxiliador aí para poder ter um mínimo de resgate, né? Mas fica aqui uma questão para que eu vou buscar algumas informações, né, para poder até num outro momento aqui trazer essa resposta, né? Mas eu acredito que sim, porque hoje muitas atividades me proporcionam prazeres diferentes. E quanto mais eu pratico essas atividades, como você mesmo mencionou, leitura, pesquisa, envolvimento com alguma coisa, algum detalhe, eu acredito que... Olha, igual não vai ficar, né? Sim, eu até acho, porque... eu acredito sim, a gente pode, não sei se eu posso dar esse exemplo aqui, também se eu não tiver correto, você me fala. Mas se a gente pensar aí numa fratura, por exemplo, em qualquer parte aí do nosso corpo, como que nós vamos ficar depois? Por exemplo, se a gente tem uma fratura de fêmur, quais são os cuidados que a gente vai ter que ter? Como é que fica depois? Vai voltar a andar normal? Vai sentir algumas dificuldades? Vai mancar? Vai ficar mais curto ou não? Vai precisar colocar um outro tipo de... Não sei. Então, assim, eu acredito que, assim, recuperar 100%, eu acho meio arriscado falar isso. Porque tudo depende da quantidade de droga que a pessoa utilizou e a quantidade de tempo que ficou exposta, né? Sim. E o tipo de droga também. Cada uma tem as suas consequências aí negativas a longo prazo, né? Exatamente. Desde o cigarro até... Desde o cigarro até cocaína, crack. Perfeito. Porque cada uma, como você mesmo falou, tem um poder destrutivo. Umas com mais rapidez, outras
com menos rapidez, mais lento, mas também tem um poder destrutivo. Né? Demais. E tá aí um desafio para trazer um neurologista aqui. Oh, show de bola. Legal. Se você souber um aí, pode me indicar. Tá, olha só que legal. Tem um tempinho para comentar aqui? Uhum. Dá sim. Bom, não sei se você conseguiu reparar, mas nós temos aí o terceiro levantamento nacional de álcool e drogas, né? Do Lenad, Sim. Uhum. que vai estar disponível em janeiro de 2023. Inclusive, eu acho que quem está participando disso é a Kátia Izikawa. Eu acredito que é ela que está participando dessa questão de compor o Lenad, e eu vou trazê-la para cá. É um desafio meu aí. Isso, e sabe o que é mais legal? É porque aonde eu moro, que é Rondônia, nós tivemos 5 cidades sorteadas para o Lenad. Que legal! Sim, eu estou curiosa por esses dados. Assim, infelizmente, a minha cidade não foi sorteada, né? Mas nós tivemos aí cidades muito, assim, relevantes, que fazem fronteira, e que provavelmente vai trazer muita informação legal para o nosso estado, assim. Quando saiu o segundo, que se não me falha a memória foi 2012, me corrija se eu estiver errada, nós tivemos uma cidade apenas de Rondônia no Lenad. E agora nós vamos ter 5. Então, acho que isso é bem legal. Será que é por conta da demanda que eles fazem essas escolhas? Provavelmente, porque algumas cidades aqui bom, foi sorteado, né? Mas não sei como é feito esse critério, mas são cidades assim bem próximas assim do uso de drogas mesmo, do recebimento, tanto de saída quanto de chegada, assim. Mas o meu município poderia ter sido sorteado. Eu ia gostar muito desse dado para trabalhar, para divulgar, para desenvolver projeto. Isso é muito legal. E se você fosse uma das escolhidas ainda para poder participar dessa pesquisa, seria melhor ainda. Né? Já pensou? Já pensou se tem alguém aqui fazendo essa questão e te ouvindo? Com certeza Nossa, show de bola. Bom, que bacana nosso bate-papo. Esse é um tema que gera bastante polêmica, né? Que tem bastante pano para manga, como diz, né? E é muito gostoso ter esse espaço onde eu acabo aprendendo, né? As pessoas interagindo, as pessoas se envolvendo. E o mais interessante é que esses dias veio no meu WhatsApp uma pessoa que falou que estava meio estacionado, né? Tá um bom tempo considerável sem o uso de drogas, né? E falou assim, olha, não queria mais saber sobre esse assunto, porque onde eu ia, todo mundo estava falando sobre esse assunto. Porém, agora, tudo e todos os meus amigos estão me proporcionando a pensar mais sobre essa questão. Olha, eu falei, olha que interessante. Então, agora, mais que nunca, você tem que fazer pesquisa, né? E aí ele falou, não, eu tenho, inclusive, estou me inscrevendo essa semana para um curso de dependência química. Eu falei, ó, olha, tá aí, né? Começou, está no caminho. Porque a gente fala isso na questão de um dependente químico, mas também esse despertar precisa ser dos pais, né, para poder ter um olhar mais criterioso em relação à educação dos próprios filhos. Né? Se não tem filho, pode sim ser uma pessoa que pode orientar as outras através de uma preparação, através de uma leitura, um material didático ou se inscrevendo em um curso. É muito envolvente essa questão da saúde mental e do transtorno por uso de substância. Eu penso assim, eu sou um dependente químico que eu estou hoje, graças a Deus, né, e graças à possibilidade que eu me entreguei para que funcionasse isso, hoje eu entendo de uma maneira diferente. Mas, infelizmente, Graça, ainda existem pessoas que não fazem uma menção do assunto, que não tem o mínimo de envolvimento e nem desejo de saber sobre isso. Né? Isso é verdade. É uma pena isso, né? É uma pena porque, ainda mais, assim, falando de dependência química, eu acho que
A recuperação, é claro que vem de admitir, de aceitar, né? Eu acho que esse é o passo, sim, com certeza, mas como é que você vai entrar numa recuperação se você não buscar informação sobre a sua doença? Porque isso envolve aceitação também, não é? A motivação para a mudança, o quanto você está motivado a mudar. Isso implica muito no sucesso do tratamento. Então, Sim. se a gente parar para pensar em qualquer outra doença que venha nos acometer, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A primeira coisa que as pessoas fazem quando estão suspeitando de algo ou estão com algum sintoma, não vai no Google, não vai pesquisar, aí já sabe tudo, sabe como o que é, por onde pegou, o que aconteceu, o que tem que tomar, qual que é o tratamento, sabe tudo. O Google, ele traz todas as informações para a vida da pessoa, né? Sim. Então, assim, por que na dependência química é diferente? Porque é igual você falou, não quero ouvir, não quero saber, não vou fazer um curso, não vou buscar uma capacitação, não fico de fato estacionado nessa resistência de aceitar. E assim, dos dois lados tem resistência, quanto do adicto que está em recuperação, e quanto dos codependentes que também não ligam para isso, porque acham que o problema é sempre a pessoa que está fazendo o uso. Mas o usuário que tem o transtorno instalado dentro da minha família vai diretamente afetar nos comportamentos da família, no olhar da família, no envolvimento da família, no relacionamento que a família tem entre um e o outro. E aí o que acontece? Obviamente, o distanciamento chega a ser real. E aí, quando você distancia do seu filho, de um adolescente, o que acontece? O mundo das drogas está simplesmente de braços abertos. Isso, Né? isso mesmo. E estava falando com meu pai a respeito de prevenção hoje também, inclusive com a doutora Sandra Marques, que também eu fui presenciar ela lá, e a gente está trazendo ela aqui para poder fazer uma entrevista semana que vem. Legal. Essa relação, a prevenção, ela é muito mais envolvida financeiramente quando há mesmo uma prevenção ou lá uma correção? Qual que é o gasto maior nisso? Quando você tem o acesso à prevenção ou quando você tem acesso à reformulação de tudo isso, né? A apagar incêndio, propriamente dito. Com certeza gasta muito mais apagando incêndio, Sim. na minha opinião. Uhum. Sim. Poderia investir nessa prevenção para não ter que chegar lá. Quantidade, eu acho que é exorbitante da quantidade, assim, de valor, eu digo, né? Que o governo investe nessas políticas públicas aí, mas a prevenção é o início de tudo. É aquilo que eu estava falando, né? Envolve muito dinheiro também, essa questão da. Como é que chama? Não é liberação, é da maconha. Descriminalização, né? Isso. Uhum. Tem muita coisa envolvida, né? Aquilo que a gente estava comentando aquela hora, por que nós não temos mais ações voltadas à própria saúde mental e emocional dos jovens, para cuidar deles, lá no comecinho de tudo. Uhum. Entende? Porque está fazendo o contrário. Eles ficam soltos e depois, quando se pegam na doença, aí eles, igual você falou, daí eles. Aí, e quando consegue pedir socorro ou pedir ajuda, entende? Sim, quando consegue, porque isso gera, cria uma barreira, né, entre um acesso e outro. Bom, nosso tempo está finalizando. Com certeza traremos aqui outras possibilidades, né, da doutora vir fazer a contribuição para nós. Vamos agendar. Sei que a sua agenda é muito corrida, né, muito dinâmica, mas vamos pensar em um outro tema para trazer para eles, para trazer para eu aprender e para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas que necessitam de informação. Né? Estamos chegando no final e eu gostaria que, se você tivesse uma frase para você falar hoje para as pessoas e para as famílias em relação à prevenção com os filhos e com os adolescentes. Esse é o momento. Uma frase? Uma frase. A que veio na minha cabeça foi:
não existe sobriedade sem mudança no estilo de vida. Aliás, eu gosto muito dela. É isso. Mudança é necessária, e a mudança geralmente ela gera uma dor, mas é uma dor positiva, porque você vai, sobretudo, mudar o seu foco, mudar o seu sistema operacional, né? Mas o benefício que causa isso, tanto para mim, quanto para as famílias, quanto para todo mundo que está envolvido comigo, sem dúvida nenhuma, resgate de muita coisa, né? Viver em De muita sobriedade, coisa. você resgata muita coisa. E é interessantíssimo viver em sobriedade. Hoje, por exemplo, eu sou uma prova de vida viva disso, que viver em sobriedade, ela causa posicionamentos. Eu preciso me posicionar para alguns detalhes. Hoje, também, conversando com a minha família lá dentro do simpósio, e a nossa participação lá, foi, assim, sem dúvida, de um ganho enorme. Quando você trouxe essa frase, já me remeteu ao meu dia que eu passei hoje. Foi fantástico. Legal, legal. Bom, é isso. Obrigada, Jairo, pela oportunidade, pela paciência. E vamos junto aí construindo esse canal de compartilhamento de informações. Fico muito feliz de estar aqui, viu? Legal. Obrigada. Obrigado eu de você ter aceito muito rapidamente estar participando. Tem um grupo pelo Facebook que eu vou te autorizar a colocar o seu material lá. Eu vou te mandar o link depois. Você está autorizado a conseguir mandar o seu material nesse grupo, onde pessoas também podem ser alcançadas por esse material. Legal. Tá? Show. E agradecer as pessoas aqui novamente que entraram, que participaram, que contribuíram, que compartilharam o nosso momento aqui. E amanhã tem um convidado super bacana que é uma surpresa para vocês. A gente vai falar de muita recuperação em bom tom, né? E é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. E amanhã tem mais. Doutora Grazi, obrigado. Fica um pouquinho na sala após eu desligar para a gente finalizar. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.